Onde a gente tinha gosta. escravidão no século XIX? No Brasil. Então, É sério? Então, lá por exemplo, foram para vários lugares, mas um que prosperou foi ali em Santa Bárbara do Oeste, e a cidade do lado, né, que é fundada por eles, que é americana. Então, para muitos confederados foram para lá para continuar, né, tendo escravizados. E aí eles têm uma comunidade confederada. Inclusive, até poucos anos atrás, tinha uma festa confederada. Caralho, isso é um bagulho, em Santa Bárbara do Oeste. Um bagulho Tinha inacreditável, uma né, cara? festa ali que fazia um churrasco, não sei o que e tal, porque eles sustentam, tem um cemitério lá dos confederados que tem a bandeira confederada. Então, Essa bandeira como que é hoje em dia nos Estados Unidos? Ela é proibida? Pode ser- Não, proibida não. E assim, Qual que é a bandeira? Deixa eu ver se eu lembro. como todo que é. mundo já viu. Já deve ter visto. Já, é bem, É bem bem- conhecida. Mas assim, ó, tu vai levantar uma bandeira dessa, todo mundo vai olhar pra ti e vai saber. Tu és um racista. Ah, é. Tu tá Então defendendo. tem essa... Tem. Não, quem diz que não, tá errado. Tem. Os ca- Não, tô Será que defendendo- Tem cara que coloca na casa, assim? Tem. Pô, eu tenho amigo meu que ele bastante. trabalha volta e meia no Tennessee. Ele trabalha com obra e tudo mais, vai parar de vez em quando e já mandou foto que ele tá parado no trânsito, o carro da frente, no adesivo aqui, olha, a bandeira confederada. se vocês vão ver aí, todo mundo conhece Essa a bandeira. é. Né? Aparecem várias vezes de É. rock, assim, as pessoas Cara. usam, algumas pessoas usam um pouco Mas inadvertidamente. ela foi né? criada na época da guerra ou já existia essa bandeira antes? Ela era a bandeira militar, inclusive, não era nem a bandeira do Estado, país, né? Era a bandeira militar. E assim, ó, por exemplo, eu gosto muito de rock. Me chateia muito saber que os caras do Pantera têm uma guitarra com a bandeira confederada. Sério? E se tu vê, por que esses caras. Por que eles tocam a bandeira dessa aí? O que esses caras estão defendendo? Porra, cara, é muito triste tu ver. Muitos artistas, assim, ainda usam essa causa confederada. Como não, gente? Isso aí é. Você estava defendendo o nosso direito de não participar da União. Por que você não queria participar da União? Não, porque a gente queria escravidão. Putz. Ainda é isso aí. Então, quem levanta a bandeira confederada não está levantando liberdade de expressão, não está levantando direito dos meus estados, está levantando a bandeira do racismo. É essa bandeira que está levantando. Olha lá. Ainda é bem comum, cara. Ainda é bem comum. No sul, ela é muito comum. Tem muito. Em alguns lugares eles tiraram símbolos confederados, estátuas, e depois voltaram. Né? Tem até uma história, acho que na Virgínia mesmo, de uma escola que chamava Stonewall Jackson, que tiraram o nome de Stonewall Jackson e depois votaram lá. E o condado votou. Tem até um discurso de uma menina negra falando: não, por favor, não coloque o nome da minha escola como Stonewall Jackson. E mesmo assim votaram. Então tem essa. Ainda tem um certo culto, assim, essas figuras da confederação. O general Lee, assim que a guerra termina, uma marca pede pra ele: general, a gente quer fazer uma propaganda aqui só dizer que tu gosta do nosso produto. E ele se recusa. Ele diz: não, eu só me recuso a ganhar dinheiro por um serviço que eu não prestei. Então, pô, só como os caras eram honestos. Os sulistas são assim, são honestos, eles são pelas coisas certas. Então, algumas atitudes nobres que o general Lee teve foram dadas com uma nobreza do povo do Sul, sabe? Como se o general Lee... Não, o Sul tinha os maiores estrategistas, os melhores guerreiros. A gente perdeu por quê? Porque nós tínhamos menos pessoas, porque fomos traídos, porque não ganhamos o apoio. Esse discurso, ele ainda existe. Ele ainda é latente. Aquele evento do Capitólio tinha um pessoal... Tinha. Pra Pô, caramba. Tinha bastante bandeira O confederada. que é isso daí, Homer, essa imagem aí? É mais uma bandeira dos confederados, né? E tem bastante imagem de pessoas fazendo manifestação com a Usando- bandeira dos Mas eu acho que confederados. essa aí é da invasão do Capitólio. Pode Eu- ser, tá muito claro, Parece acho que é. ser, parece ser. Eu não consegui reconhecer quem é aquele cara que tá lá no Eu fundo. não sei se em outro momento seria tão fácil também entrar com a bandeira dos confederados. Não, eu acho que não. Acho que não. Eu Apesar de não ser proibido, também não pode, eu acho. Eu acho que ia não. dar- não ia dar muito E certo. aí o que é? Também é uma ideia de pacificação. Então, pô, generais confederados, vocês serão aceitos de novo na União. Então há uma questão de a gente vai... Vamos esquecer que tudo isso aí aconteceu. Muitos políticos do Sul que apoiavam os Estados Confederados. Anistia geral? Não digo que geral, porque, por exemplo, Jefferson Davis foi preso. Passou um tempo preso. Mas para vários líderes do movimento dos Estados Confederados, os caras foram novamente admitidos na política americana. Então houve uma questão de, não, a gente vai pacificar aqui o país. Então, o general Lee, por exemplo, não teve nenhuma punição contra o general Lee. Foi o principal general. Quanta gente morreu em ações do cara enquanto ele defendia o exército que lutava por escravidão. Nada aconteceu com ele. Viveu normalmente. Normalmente, ele trabalhou depois como reitor da Washington College, se não me engano. Então, não teve nada. E o cara é referenciado até hoje como um grande líder militar.
sabe? É porque o Partido Republicano também, ele teve uma fase muito radical ali na Guerra Civil. E depois ele vai também se transformando. Na verdade, sempre foi um partido de uma coalizão, né? Mas ele vai deixando de ser esse partido mais radical, anti-escravista, pelo direito dos negros, e vai se tornando cada vez mais o partido do big business, né? Dos grandes negócios, dos empresários, e vai abandonando, né? Deixando de lado essa causa aí, né? Então isso vai também deixando muito espaço aberto para volta, para essa ideia de apaziguamento, da memória, da guerra e tudo mais. Então, essa transformação também. E acho que é até interessante explicar, né, que às vezes as pessoas colocam, na época, quem defendia, quem era a favor da escravidão eram os democratas, então era a esquerda. Não, né, gente? Eram completamente diferentes os partidos. São os mesmos, né, historicamente, mas tinham ideias e princípios muito diferentes, né? E o Partido Democrata, por exemplo, os negros votavam no Partido Republicano, né? Até a época do Roosevelt, né? Até os anos 30, quando tem o Roosevelt, eles começam a passar a votar nos democratas. E assim como os brancos sulistas, a base do partido deles era os democratas. E eles vão passar para os republicanos depois da época dos direitos civis. Quando o Lyndon Johnson, que era um presidente democrata, assina a lei dos direitos civis, começa a ter uma debandada, né, do Partido Democrata, do sulista do Partido Democrata para o Partido Republicano, e aí vai vir uma nova fase para o Partido Republicano, né, mais conservadora, ainda mais conservadora, né, a partir dos anos 70 e tal, com Nixon, depois com Reagan e até hoje, né, Teve uma grande transformação no Partido Republicano e no Partido Democrata. Então tem gente que usa de maneira muito na maldade, assim, de dizer, não, o Partido Republicano é o partido que defende a população negra, porque foi o Partido Republicano que aboliu a escravidão. Gente, era um contexto completamente diferente. Conforme os republicanos do Norte foram ganhando muita grana, os caras foram se tornando grandes empresários e gente dos defensores dos grandes negócios, como o nosso amigo Kaique falou. Mas quando chega a década de 1930 e aos reflexos da crise, o Franklin Delano Roosevelt, democrata, ele coloca o New Deal em ação. E o Partido Republicano, esses grandes homens dos negócios, defendem que uma grande atuação do Estado assim não é negócio. Se torna, então, o partido que defende a diminuição do Estado. E quando Lyndon Johnson, que é democrata também, assina a questão dos direitos civis, se viu essa grande debandada. As questões raciais nos partidos políticos não era tanto uma questão política, de partido político. Era mais uma questão local. Porque tanto republicanos e democratas eram contrários à segregação no norte e tanto republicanos e democratas eram favoráveis à segregação no sul. É só depois do direito civis que isso aí vai acabar mudando. É o Franklin Delano Roosevelt. Esse é o cara do New Deal, que é o cara que tenta reconstruir com muitas ações do próprio Estado dos Estados Unidos. Então, vamos abrir estradas, vamos colocar energia elétrica em vários lugares aqui para colocar os trabalhadores para trabalhar. Eles vão ter um emprego trabalhando para o Estado americano. E muitos homens de negócios se colocaram contrários disso aí, porque se eles trabalham para o Estado, não trabalham para os negócios. Então se torna o Partido Republicano um partido que defende a diminuição do Estado. Então há uma grande transformação nos dois partidos no decorrer de um século. Entre 1860 e 1960, os dois partidos vão mudando bastante. Vai mudando bastante coisa. Mas a questão local ela era mais latente, onde no norte ambos os partidos eram contrários à segregação e no sul ambos os partidos eram favoráveis. Um exemplo curioso, citando todo mundo ali o Chris, tem o episódio em que tem a eleição do Grêmio Estudantil. Sei. E aí o Chris defendia suco de uva hoje, suco de uva amanhã, suco de uva sempre. Isso é uma paródia a um discurso do George Wallace, que era um candidato ao governo do Alabama, que ele dizia segregação hoje, segregação amanhã, segregação... Qual que é a tua pauta? Segregação. Nossa. A pauta do cara era separação entre pessoas negras e brancas. E é isso aí. E é um dos homens que mais governou o Estado na história do Estado. George Wallace ficou muito tempo. Foi quase candidato presidencial. Não foi porque tomou um tiro. Tomou um tiro, ficou paraplégico e a carreira política deu uma estagnada nesse momento. Mas assim, o cara era muito popular pela defesa da segregação. Então, no Sul, isso continua existindo. Uma parte dessa história que eu acho que eu poderia acrescentar, assim, foi uma baita de uma exposição super completa, né? Aprendi pra caramba com vocês. Acho que o que daria para complementar um pouco do que eu conheço é do pós-guerra civil e mesmo um pouco antes da guerra civil, as diferenças entre ser contra a escravidão, que é uma coisa, e a parte de ser a favor da igualdade, que aí é entre brancos e negros, que é uma outra coisa, né? Então, o Lincoln, ele teve muita dificuldade de conseguir formar uma coalizão grande contra a escravidão. Isso já foi difícil pra caramba, de mobilizar as pessoas e convencer, né? E todos os setores diferentes, convencer ao ponto de se engajar numa guerra.
E para fazer essa coalizão, ele teve que falar com pessoas que não eram exatamente a favor da igualdade, eram pessoas que eram contra a escravidão, mas até aí você é contra a tortura sistemática de uma outra pessoa, mas você pode ser contra a escravidão e ainda assim ter visões, digamos, não muito bonitas, né? Ter visões não de igualdade dessa relação. E esse traço, eu acho que é muito pouco representado nos filmes americanos ou nos filmes que a gente tem mais acesso sobre isso, que é uma parte não muito agradável da história, mas que explica um pouco como que pode... Que é estranho, né? Um país que faz uma guerra civil com a motivação da escravidão no centro e acabar com a escravidão no centro, e as pessoas morrem por isso, é a maior guerra que o país já passou, e ao mesmo tempo os negros só vão ter direito a voto em 1960 e tem toda uma luta para conseguir ter essa igualdade de direitos, né? Como que você concilia essas duas coisas? E aí tem os elementos de um pouco de continuidade nesse processo. Então, por exemplo, mesmo antes da Guerra Civil, você tinha pessoas no norte, nos Estados Unidos, que eram contra a escravidão por motivos segregacionistas e contrários à igualdade. Então, por exemplo, parte da população branca dos Estados Unidos que ia para o oeste, eles falam, cara, se for permitida a escravidão aqui, eu vou ter concorrência, o meu salário vai ser mais baixo. Né? E aí ele não queria que tivesse escravidão lá porque ia jogar para baixo o salário dos brancos. Tinha outras pessoas que achavam que não queriam ser vizinhos ou morar perto ou dividir espaço com a população negra, e aí eram contra a escravidão, porque se permitir a escravidão lá, ela vai ter que conviver com as pessoas. Então tinha essas pessoas lá também. Tinha gente que era contra a escravidão porque defendia que os negros tinham que ser deportados de volta ou para algum país da África ou para algum outro país. E na época da Guerra Civil, o Lincoln, essas pessoas existiam, essas pessoas tinham associações, essas pessoas pressionavam, e o Lincoln tinha que, de alguma forma, falar, olha, eu não concordo com essas pessoas, mas elas são contra a escravidão, eu tenho que, de alguma forma, dar um jeito de pôr todo mundo na mesma causa contra a escravidão. O Lincoln chegou a ser defensor da abolição colonialista, né? Dessa Sim, abolição que você manda os negros pra fora. Exato. Essa ideia de você pensar que negros e brancos vão viver juntos numa sociedade multirracial, multiétnica, não era uma questão do século XIX. Não era, exato. Você aceitar... na verdade, ela começa a ser imaginada na prática, na força, nessa época. Nessa época. É ali que começa a se pensar, olha... Acabou a escravidão, o que a gente faz? Vai mandar todo mundo embora? Vai ficar? Vive separado? Vive junto? O que a gente vai fazer? Que país vai ser esse? Ali que começa a se pensar em alguma coisa e se imaginar um país diferente. E aí vai para segregação, por um lado, né? No norte vai também para um racismo muito forte, também uma segregação informal, né? Na verdade. Não é explícita, mas ela tá lá também. E essa visão do Lincoln, por exemplo, de olha, tem que colocar as pessoas em outro país, era a posição da maioria antes da Guerra Civil. E durante a Guerra Civil eles tentam fazer isso. Eles mandam 400 e poucas pessoas, né? O Lincoln, inclusive com financiamento público, manda 400 e poucas pessoas para o Haiti, né, numa tentativa dessas de recolonizar, ou enfim, de repatriar essas pessoas para outro lugar, só que dá tudo errado, porque eram pessoas muito pobres, sem recurso nenhum, eles colocaram o dinheiro só para mandar elas para lá, e depois que chegasse, você que se vira, então deu tudo errado. Então os experimentos que eles tentaram com outras medidas não deram certo. E durante a Guerra Civil, algo que foi muito transformador nos Estados Unidos, e talvez por isso tenha tido esse movimento de, olha, parece que as coisas aceleraram no sentido da igualdade, de repente voltar, foi a própria experiência da guerra. Porque como os negros lutaram na guerra, cara, você imagina, você acha que uma pessoa, pro pensamento da época, você tá com uma crença, alguns deles nunca tinham visto uma pessoa negra, você tá com uma crença X de que por algum motivo não é igual, e de repente você tá dividindo uma tenda e lutando no campo de batalha com uma pessoa negra do seu lado, e os dois se defendendo e lutando, etc. Essas pessoas se conheceram e elas passaram os soldados que participaram da Guerra Civil, né? Eles viraram um dos maiores defensores da causa, abolicionistas e muito insistentes. Falaram, cara, a gente foi pra guerra, eles lutaram do meu lado, cara, tem que ter igualdade. Só que no Sul, não. Aí depois que acaba a Guerra Civil... Imagina a situação no Sul, 9 milhões, 10 milhões de pessoas, quase metade população escravizada, ex-escravizada. O que essas pessoas vão fazer? Né? O que vai acontecer agora? E as pessoas brancas do Sul seriam as pessoas que tinham recurso, porque até então as pessoas não serem escravizadas. Que recursos que elas vão ter para ter uma casa, ou onde que elas vão morar, o que elas vão fazer, né? O recurso está todo na mão da população branca. Então, o que acontecia? Eles não tinham emprego. Porque também a população branca de lá não está acostumada a pagar salário, respeitar, né? Para você ser trabalhador assalariado, tem que ter um mínimo de respeito pela sua integridade, etc.
Então essas pessoas viraram desempregadas e aí dentro dessas leis de Jim Crow tem as leis de segregação que gerou mais filmes, né? De separação na escola, separação no ônibus, enfim, de separação espacial. Mas teve algo que foi muito pesado na época, foram as leis, eles chamaram isso, é terrível, Vadiagem, né? Antivadiagem, antivagabundagem, que era você criminalizar o desemprego. E aí essas pessoas não tinham onde se empregar, e aí eles tornaram o desemprego crime, basicamente mandaram essas pessoas para cadeia e passaram leis falando que você podia usar trabalho de pessoas que estão na cadeia Carcerária. sem A décima- população carcerária. A 13ª emenda, que termina, abole a escravidão, ela ao mesmo tempo, a escravidão está abolida com uma exceção, quando as pessoas estão presas. Exato. Então, pode ter trabalho forçado para pessoas na prisão, né? Então, por isso que também, depois das leis do direito civis, uma das causas importantes vai ser essa, né? A questão das prisões, né? Porque nas prisões pode ser usado trabalho forçado. Exato. Então, acho que E na época isso tinha uma escala enorme, então não foi... A aparência inicial foi de uma ruptura gigante, mas uma série de mecanismos informais e regrinhas mais sutis foram sendo desenvolvidas para meio que manter, pelo menos não tudo, mas parte das coisas funcionando não tão diferente assim de como era antes. Em estados do oeste americano, que adotaram a perspectiva do norte contra a escravidão, eles chegaram a passar leis proibindo a entrada de pessoas negras no estado. Né? Então não é que... agora a população negra é livre aqui. Não, ela até é. Ela só não pode entrar. Aí. Né? Cara, Detalhe, É um detalhe. Olha, ela são iguais, mas só não pode entrar. Né? Então você fala, pô, é um negócio assim, tem essa história que não é muito agradável, não aparece muito nos filmes, mas que por trás ali foi se arrastando isso. E era muito difícil você falar que, por exemplo, isso incomodava pra caramba, os abolicionistas achavam absurdo essa questão das leis anti-vadiagem, anti-vagabundagem, né? O redesenho da escravidão usando essas leis. A gente vê, tem um filme sobre as mulheres que trabalhavam na NASA, né? Que Estrelas Além do Tempo, né? lembra que elas tinham que andar pra caramba pra usar outro banheiro, que era pra Sim, elas, que não era perto do local onde ela trabalhava. Então, isso também tem naquele filme Green Book, né? Que o cara é um Pode pianista, crer. porra, bom pra caramba. Tá, teu banheiro é lá na rua, lá. E ele chama um branco pra dirigir pra ele, não é isso? O filme tem suas imprecisões históricas, assim, mas tem algumas, mas é mais ou menos isso, assim, de que esse cara é do norte, então ele tá habituado a um padrão de vida e um relacionamento diferente lá, e quando ele vai pro sul, ele é um servo, tu tá aqui pra tocar nossa música, e se tu quiser mijar, tu vai mijar lá na rua. E aí, pô, cara, Verdade. aonde se vê um choque cultural que continua existindo entre o norte e sul depois da Guerra Civil. E isso nos anos, sei lá, 50, 60. Então, 1960. 100 anos depois da guerra. Então, esses 100 anos 100 seguintes, anos depois. 100 anos depois, é bem impressionante. Aí, essa parte da história assim, é muito complicada, porque aí o argumento abolicionista da época era, olha, do mesmo jeito que os caras não podiam usar essa ideia de que cada estado tem autonomia para manter a escravidão, eles também não podem usar essa ideia de cada estado ter autonomia para redesenhar algo que é quase escravidão e sair prendendo pessoas desempregadas e forçar essas pessoas a trabalhar porque agora elas estão presas. Só que aí esses abolicionistas que existiram foram fortes, e parte dos soldados que lutaram na Guerra Civil vão entrar nesse campo e falar, olha, isso aí é um redesenho, etc, isso aí é errado, né? Tem que acabar. Isso perdeu. E o argumento de que cada estado tem autonomia para definir suas próprias leis, inclusive leis penais, etc, venceu, pelo menos venceu por muito tempo. Então aí vai ser possível recontar essa história como uma história mais bonita e de vitória nos direitos civis, né? Nos anos 60. Mas ali no século XIX, esse pessoal que era mais defensor da igualdade, de direitos iguais, eles perderam esse campo. Eles tiveram que aceitar a conciliação dentro daquilo. Falar, cara, é o que é possível. Tenta fugir. Aí eles passaram a ajudando essas pessoas a fugir. Cara, foge do sul, né? Vem pra cá, vamos tentar tirar você daí. Né? E muitos desses trabalhadores construíram as ferrovias americanas, né? Agora tem todo o movimento, né, do porquê que os Estados Unidos têm tanto ferrovia, o Brasil não. Um dos motivos é esse, né? Parte dessa população carcerária que vai construir as ferrovias e morria gente a rodo para construir ferrovia, né? Porque é debaixo de sol, etc. E imagina, a população ex-escravizada, eles não estavam muito preocupados com as condições de trabalho, né?
Mas aí, às vezes, tinha que construir uma ferrovia que passava pelo norte e os movimentos abolicionistas faziam campanhas para tentar tirar essas pessoas de lá e desviar elas, né? E conseguir tentar libertar essas pessoas. Mas aí vira esse movimento de resistência de pequena escala, às vezes até ilegal, formalmente ilegal, né? Moralmente, é claro que meritório, né? Mas formalmente, às vezes, até é legal. Mas como eles não conseguiram ganhar a maioria, isso não é muito contado nos filmes, fica mais nos livros de história mesmo. Entendi. Ô, Homer, perguntas? Nós temos uma pergunta aqui do Igor Horta. Ele perguntou aqui, ó. Houve nos Estados Unidos, a semelhança do Brasil, a adoção de leis abolicionistas, como a do ventre livre ou não libertação de escravos até a edição 13ª emenda? Se sim, movimentos abolicionistas... Abolicionistas. É quase um trava-língua, né? Abolicionistas, como ferrovia subterrânea, tiveram peso político na elaboração e aprovação dessas normas? Então, não teve, né? Nos Estados Unidos não tem esse processo de lei do ventre livre. Inclusive, a lei do ventre livre do brasileiro era posterior à Guerra Civil, né? Era de 1871, né? Então, quando se vê que a escravidão também no Brasil vai pro vinagre, né? Fica claro ali depois da Guerra Civil. A Guerra Civil teve esse impacto, né? Como acabou a escravidão nos Estados Unidos, fica muito mais difícil para quem sobrou no mundo escravista americano, né? Que era o Brasil e Cuba naquela altura, se manterem como escravistas. Então, lá não foi uma abolição, uma ruptura radical, né? A Guerra Civil termina a escravidão. Então, não tinha essas regras de lei do ventre livre que né, é mais uma dessas bizarrices, né? De imaginar que o ventre da mulher é livre, a mulher não é livre, né? Essas coisas que eles foram inventando justamente para pensar o final ali da escravidão. E aí, essa questão da ferrovia subterrânea era um sistema que tinha, né? Que era chamada Underground Railroad, que não era nem uma ferrovia, nem era subterrânea, né? Mas era um sistema, uma organização que tinha dos abolicionistas, de grupos de resistência ali no período da escravidão, para levar as pessoas pro norte, né? Então, eles tinham vários apoiadores que davam caminho para os escravos fugirem. Então, mais de 1.000 escravos fugiram por meio da ajuda desses abolicionistas. A mais famosa ativista aí é a Harriet Tubman, né? Que é uma mulher que foi escravizada, conseguiu fugir e depois ela voltava para o sul, né, correndo sérios riscos para resgatar pessoas no sul e levar para o norte. E isso foi importante porque isso gerou, era uma atividade criminosa, altamente perigosa, e que foi gerando essa instabilidade, porque era uma fuga organizada, né, uma fuga organizada que foi gerando inclusive essa busca por leis mais duras para escravos fugitivos. Então foi desestabilizando a escravidão ali por dentro, né? Então, se pensar 1.000 pessoas não é tanto no volume, mas tinha uma rede ali que é importante ali para tirar essas pessoas ali da escravidão. Tinha o contrário também, né? Tinha sequestro de homens negros livres do norte. Brancos iam pro norte, sequestravam criança negra e levavam pro sul para vender como escravizado. Então também tinha esse outro problema, né? Com 12 anos de escravidão, o livro é isso, né? É um homem adulto, mas acontece... Os Estados Unidos não é exatamente a mesma coisa, mas os Estados Unidos tem isso de uma forma implícita bem curiosa, porque a escravidão era um tema sensível, inclusive para os fundadores, né? Então tinha entre os fundadores que escreveram a... Tinha fundador que tinha escravizado. Exatamente. Tinha os que tinha os que não tinham e eram radicalmente contra. Tinha agora eu tô com medo de confundir um nome importante, mas um deles chegou a ter centenas de pessoas escravizadas no nome dele. Não era um vocal abolicionista, só que no testamento dele libertou todos e fez um discurso mais nesse sentido. Então era um tema não resolvido entre eles, mas eles sabiam que se eles falassem, cara, a gente só vai assinar se a gente resolver. Não ia dar consenso. Então o que eles colocaram? Eles colocaram até, se não me engano, 1808. Fica o compromisso de que até 1808, então seria 32 anos depois da assinatura lá, ou algo assim, até 1808 não será passada nenhuma nova lei relacionando a restrições à escravidão ou coisas do tipo. Então, quer dizer, não tinha uma lei desse tipo, que seria algo intermediário, mas eles já sabiam que poderia ter, e eles falaram que até 1808 não ia ter. Então, eles já estavam imaginando que, olha, isso aqui é para parar de ter e depois desse ano a gente começa a fazer algo. Isso é um problema para os caras do futuro. Exatamente. Essa bomba empurra para frente, deixa para a próxima geração cuidar disso.
Mas eles já imaginavam que poderia ter, claramente. Para escrever isso, eles já imaginavam. Talvez no norte eu não sei exatamente o processo de abolição em vários estados do norte, que cada estado foi diferente, né? Os últimos escravos do norte alcançaram a liberdade na década de 1820. Talvez no norte tenha tido lei... seguramente lá foi mais gradual, não sei se com leis do ventre livre, mas foi mais gradual. Na América Latina, que muitos países fizeram isso, né? Lei do ventre livre para ir terminando aos poucos, né? Talvez no norte, mas no sul foi, né? Onde era mais significativa a escravidão foi na Guerra Civil mesmo. O Lucas Almeida, ele perguntou por que mesmo depois da independência dos Estados Unidos do tão dividido entre norte industrial e sul agrário. Era algo tão inevitável? Cara, e falar do que é evitável, inevitável em história é complicado, né? É bem, bem complicado. É muito fácil a gente dizer olhando hoje. Mas... olhando hoje é um pouco mais fácil. Mas o que dá pra gente dizer? Cara, do ponto de vista econômico, pra época, parte do nível de controle do trabalho, parte do nível de redução de direitos, enfim, que aconteceu no Sul, se tentou em algum momento fazer no Norte também. A questão é que não deu certo, não conseguiram. Então, por que não? Porque por vários motivos. Primeiro, o Norte tinha um clima similar ao clima da Europa. Isso atraía muito imigrante. E aí esses imigrantes simplesmente iam ocupando territórios cada vez mais longe. E aí você até podia tentar passar uma lei falando que aquela pessoa, como o Brasil fez, né? De chamar um imigrante e falar, olha, você vem, mas você vai ficar 5 anos nesta fazenda trabalhando para esta pessoa, que era um tipo de escravidão por dívida que o Brasil fazia com imigrantes, né? Você podia tentar fazer algo assim, mas se os terrenos para o seu oeste estão todos livres ou quase livres, facilmente ocupáveis, e não tem ninguém fiscalizando, na primeira oportunidade eu corro e monto minha própria fazenda. Então, não foi possível fazer o mesmo tipo de controle e não faltou gente, e essas pessoas lá, elas tinham expectativa de que elas iam morar lá e continuar morando lá. Muita gente que foi para o sul e foi com a expectativa de voltar para a Europa. De tipo, olha, eu vou lá, eu vou ganhar dinheiro, eu vou montar uma fazenda certo, mas então quero voltar, não quero ficar lá há muito tempo. Então isso muda também um pouco as expectativas das pessoas, né? E estou falando da época antes do século XIX, bem antes do século XIX. Depois que entra a cultura do algodão e aí vem com o trabalho de pessoas escravizadas e trazendo do comércio atlântico, aí a trajetória já se define muito mais forte, né? Começa a ficar em parte incompatível. Um parênteses curioso sobre isso, tinha na época que estava começando algumas indústrias maiores do norte, tinha gente que argumentava, né? Porque a maior parte das pessoas vinha do trabalho rural, né? Então tinha gente que argumentava que falava, cara, eu não vou para os Estados Unidos e não vou para o norte porque eu não quero ser escravo. Pro norte? Exato. Aí, mas qual era o raciocínio do cara? Ele falou, cara, no campo eu controlo o meu tempo. Se eu for para lá e for trabalhar nessas manufaturas, nessas coisas, vai ficar alguém anotando cada coisa que eu faço, vai ficar alguém controlando o meu tempo, etc. Eu não quero me submeter a isso, né? Então parte das pessoas também viam esse tipo de trabalho como algo muito puxado, né? Muito mecânico, muito controlador, e o que elas queriam mesmo era ir ocupando fazendas pro oeste e reproduzir a vida no campo. Então é um perfil muito diferente, assim, de ocupação do território, para você falar como que você vai conseguir fazer isso no sul, né? É bem mais complicado porque as pessoas não iam lá com essa mesma expectativa. Fugir era muito mais difícil, ocupar outros territórios era muito mais difícil, não era o mesmo tipo de cultura, não era o mesmo tipo de terreno, a habilidade que elas traziam da Europa não era a mesma. Então eles resolveram isso de outra forma, né? Eles até tentaram fazer alguns trabalhos parecidos e reproduzir esse tipo de estrutura lá também, mas as pessoas acabavam indo para o norte, elas emigravam, né? Vamos ter que trazer gente que é forçada a ficar aqui, porque não acharam outro jeito de fazer, basicamente. A Juliana Pires, ela perguntou, além do fim da escravidão, quais foram as outras consequências políticas e sociais mais importantes da Guerra Civil? O Sul ainda hoje é muito mais pobre economicamente do que o Norte, o índice de desenvolvimento humano do Sul é muito menor que o dos estados do Norte. Tem toda uma questão moral, que a gente olha hoje como o povo do Norte como um povo muito mais preconceituoso, um povo muito mais conservador.
Então se vê uma diferença cultural, não só climática, geográfica, econômica, mas tem toda uma questão social muito diferente que se vê no povo do Sul e no povo do Norte dos Estados Unidos. Então, a eclosão da guerra com essa causa, esse estilo de vida, de viver em função da terra e tudo mais, causa uma diferença social grande que se vê dos estados do Sul e dos estados do Norte. Eu acho que tem uma questão também que, como o Vogel comentou, né, que o Lee, o general, ele foi seguir a Virgínia quando se dividiu e não os Estados Unidos. Então, naquele momento, ainda na Guerra Civil, ainda tinha muito essa identidade do Estado e não a identidade da nação. Acho que a Guerra Civil ajudou a consolidar uma identidade dos Estados Unidos como essa nação mais coesa. Né? Inclusive, tem vários símbolos disso, né? O próprio o beisebol se populariza nessa época. Era um esporte do Norte, os soldados levam para o Sul e se populariza também no Sul depois da Guerra Civil. O Dia de Ação de Graças, ele vai ser implantado como política de governo também, como feriado, de forma mais intensa a partir desse período da Guerra Civil. O próprio dólar, né? A nota, o dólar como uma moeda nacional, ele passa a ser implantado com a Guerra Civil. Então, é o momento em que se consolida essa visão mais nacional, né? Cresce muito o poder do Estado Central, né? Com o Lincoln cria uma série de prerrogativas aí para o poder central. Então, eu acho que a Guerra Civil tem essa característica mesmo de criar um Estado Central muito mais forte nos Estados Unidos, né? Muito mais coeso, uma identidade nacional também que a partir dali vai se fortalecer, né? Então, acho que eu diria que esse fator também é muito, muito relevante, assim, para pensar a Guerra Civil. E a partir dali é isso. Você tinha dois modelos de desenvolvimento. Acho que não são dois modelos, um é atrasado, o outro não era assim na época, né? Por mais que a gente, evidentemente, veja a escravidão assim, eram dois modelos que estavam em pleno desenvolvimento. E no final vai sobrar um desses modelos, que é o modelo industrial do Norte, e ele vai se expandir para o país. Então tem uma vitória de um desses dois modelos ali, né? O Ken Burns tem um documentário muito maneiro que é The Civil War. Tem 9 episódios, deve ter o quê? 1h20 cada episódio, assim. É realmente muito bom, é bem profundo, e fala bastante dessa questão no último episódio, do sentimento sulista. De que, por exemplo, quando termina a Segunda Guerra Mundial, você defende uma ideia de que os Estados Unidos, os americanos nunca perderam uma guerra. O cara da Louisiana perdeu, o cara do Mississippi perdeu, então quer dizer que ele é menos americano que os Yankees, sabe? Então se cria também um sentimento, às vezes até meio derrotista pro pessoal do Sul, deles se sentirem às vezes menos americanos do que o restante que nunca tinha perdido uma guerra. Mas houve movimentos de pacificação, quando teve os 50 anos da Batalha de Gettysburg, em 1913, teve uma reencenação da batalha com alguns veteranos. E quando foi ter a Pickett's Charge, eles, em vez de atirarem, eles se abraçaram. Então tentou ter um movimento de aproximação de, gente, vocês são tão americanos quanto nós. Teve alguns movimentos assim que o documentário aborda. É bem interessante assistir, fica aí a dica para quem quiser um material sobre a Guerra Civil Americana, assistir The Civil War, do Ken Burns. E da perspectiva institucional, militar, é ali que o Paul Koestner, que é um dos maiores historiadores nessa área de como que os Estados Unidos se organiza para as guerras e como que foi sendo construído, né, toda a estrutura militar americana, ele coloca na Guerra Civil Americana o início do que a gente chama do complexo industrial militar, né, que é você ter grandes empresas focadas em produzir material para a guerra, e você tem o governo de alguma forma ajudando a coordenar, dando dinheiro e tendo uma estrutura permanente de preparação econômica para a guerra e de como fazer isso, porque antes da Guerra Civil era isso, eram guerras esporádicas que o exército chegava muitas vezes depois, né? Você vê isso nos filmes, até não é de forma explícita, mas normalmente naqueles filmes de faroeste ou filmes sobre a ocupação do meio oeste americano, enfim, normalmente quando chega a lei, ela chega de trem. Né? Ela chega de trem. Antes de vir o trem com o soldado, ou com o xerife, ou com não sei o que, cara, cada um por si, não tem muito bang bang, mas os indivíduos se virando. E a Guerra Civil que vai criar essa estrutura mais centralizada, grandes empresas que vão estar produzindo armas o tempo todo, um exército que vai estar sendo mantido o tempo todo, né? Todo ano vai ter lá um orçamento militar para o exército. O exército americano em si, eles continuam muito reticentes desse exército, o pessoal do Sul principalmente, porque o exército está ocupando o território deles, né? Mas a marinha americana
vem da Guerra Civil. A Marinha americana, ela desponta e ela fala, cara, a Marinha sim, isso aqui é o coração dos Estados Unidos enquanto uma potência, e ali em 1870, 75, eles vêm com o primeiro grande projeto de falar, nós vamos ter a maior marinha do mundo. Né? A gente vai construir uma marinha gigante no nível do Império Britânico, e vem dessa experiência do bloqueio naval da Guerra Civil. O exército americano tinha acho que 16 mil homens quando a guerra começa. Pô, 16 mil homens, 16 mil homens. É nada. E aí tem uma profissionalização muito grande do exército americano a partir dali. O general Lee, ele escreveu nas suas memórias que o grande erro da vida dele foi ter tido uma educação militar. Mas se vê, a partir da Guerra Civil, uma profissionalização e, em algumas perspectivas, tem uma valorização do exército, de que há uma nobreza em ser um militar dos Estados Unidos. O Ulysses S. Grant, tanto que ele foi o general que ganhou a guerra, foi eleito presidente, foi reeleito, apesar de ser um governo conhecido pela sua corrupção e incompetência. Então, se vê, um general eleito presidente, já aconteceu várias vezes. O Jefferson Davis, por exemplo, atuou na Guerra Mexicana-Americana e foi eleito presidente dos Confederados por ser um militar. Mas é curioso de se pensar que esse cara ganhou tanto prestígio como militar que foi eleito presidente na década de 70. O André Santos, ele perguntou por que mesmo depois da 13ª emenda, os direitos civis dos negros só começaram a avançar quase um século depois. As leis de Jim Crow, né? É porque os direitos civis, eles são legais, né? Tem a 13ª, a 14ª e a 15ª emenda. Elas estabelecem que não pode ter restrição por motivos raciais ali para as pessoas votarem. Então você tem os direitos civis estabelecidos na Constituição americana naquele momento. O que acontece é que vão surgir essas leis que burlam esse sistema e que vão acabar sendo legitimadas pela Suprema Corte americana no final do século XIX, né? Que vai definir que é legal você, o chamado separados mais iguais, né? Que é legal você separar, você pode deixar as pessoas separadas desde que elas tenham o mesmo serviço, né? Claro que na prática isso não acontecia, mas vai ser legalizada a segregação. Então você vai ter vários sistemas, por exemplo, né? O que se faz vai se estabelecer, não pode ter restrição de voto para negros. Tá, mas eu coloco regras de alfabetização. Eu exijo certos documentos para votar. Eu crio uma série de restrições que atingem mais a comunidade negra do que as outras comunidades. Então isso vai restringindo o direito ao voto dos negros. Coloco as leis de segregação e também, como a gente falou, né, a pobreza do Sul, né, e muitos negros vão ter que voltar a trabalhar para brancos, às vezes para os próprios senhores. Então vai se restabelecendo um sistema bastante excludente ali, embora na legislação estivesse lá as duas emendas. E aí quando tem o movimento de direitos civis, ele começa pela questão da justiça, né? Então a ideia das escolas, a escola não pode ser segregada. E aí a Suprema Corte vai começar a dar ganhos de causa para dessegregar a sociedade americana. Então tem uma mudança da sociedade americana, da própria Suprema Corte, que vai deixando de aceitar essa questão. E aí também a gente tem que entender, né? Nos anos 50, o que estava acontecendo no mundo? Estava tendo a Guerra Fria. Então, para os Estados Unidos ser aquele país da segregação aos olhos do mundo, não era interessante, porque estava competindo com a União Soviética. Né? Então tinha que se mostrar como país da liberdade. Né? Então os Estados Unidos tinham um teto de vidro ali com a questão da segregação. Então isso também tem um impacto ali na aceitação dessas leis por grandes políticos, né? Que pensavam também desse ponto de vista. Então acho que eu diria por aí, assim. Sim, e acho que a única coisa que eu destacaria, que eu acho que para nós a gente tem muita... É uma dificuldade inerente mesmo da gente imaginar um país grande, né? Que nem a gente fala, o Brasil isso, o Brasil aquilo, a gente vê os Estados Unidos e fala, os Estados Unidos. Mas essa coisa dos estados lá é muito diferente, né? Eles têm uma autonomia muito grande mesmo, que não tem paralelo com como funciona o estado de São Paulo, Minas Gerais aqui. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, se a gente fosse fazer essa mesma conversa, mas a gente focasse nos estados do norte, que primeiro passam todas essas legislações mais igualitárias, nossa, ia aparecer uma história totalmente diferente, né? Uma história bem mais linear, bem bonita e as coisas acontecendo super rápido. Mas é que aquilo lá é um poço de diferenças incríveis, né? E de algum jeito eles tentam conciliar essa autonomia gigante dos estados. Então, parte dessa lentidão e desse arrasto, né, é justamente de ser um país muito desigual, muito diferente, com uma história muito particular,
e que permite que os estados tenham uma autonomia de legislação que no Brasil não existe. Então, para nós é muito difícil mesmo de imaginar. Como que você teria uma lei no Brasil que está lá, mas que em São Paulo é completamente diferente de Minas Gerais, né? Mas nos Estados Unidos isso é o dia a dia deles. A Priscila Mendes, ela perguntou por que a imagem de Lincoln é tão forte até hoje, mesmo com tantas críticas que ele recebeu na época. Bom, foi uma construção da imagem dele, né? Acho que primeira coisa que ele mesmo, na presidência, né, como o Vitor foi comentando, ele foi discursando, ele foi construindo essa imagem. Ele era muito criticado, mas ele tinha... uma coisa que é inegável do Lincoln é a capacidade dele de fazer os discursos, né? Você lê os textos do Lincoln, são impressionantes, assim, né? É muito bonito, ele tem uma eloquência ali que é fantástica. Então ele já foi construindo essa ideia. E ele conseguiu, eu acho que tem um fator que é muito importante, que eu acho que ele conseguiu unir a questão da guerra civil com a ideia do excepcionalismo norte-americano, com a ideia de que os americanos são um povo único, o povo escolhido, o povo que deve ficar junto, dessa nação livre. Então ele conseguiu criar esse vínculo, né, no discurso dele, o discurso de Gettysburg, o discurso da Casa Dividida. Os discursos dele tinham esse tom que ressoava na sociedade americana, essa ideia de um país que deveria continuar unido, um país que deveria continuar junto. Então por isso que ele é visto até como um pai quase que como um pai fundador dos Estados Unidos, né? Porque ele conseguiu, nesse momento de divisão radical do país, manter esse discurso de união, né? E claro, né, a imagem dele foi sendo construída posteriormente. O fato dele ter sido assassinado também tornou ele um mártir, né? Eu acho que é uma coisa sempre que é relevante, né? Ele foi um mártir daquele momento, e ele foi sendo construída a imagem dele. Tem até essa questão, né? A própria imagem do tio Sam, quando a gente pensa, né? Um sujeito de cartola, de barbicha e tal, parece muito a imagem do Abraham Lincoln, né? Então essa imagem do americano, do símbolo dos Estados Unidos, foi muito construída em função dele, né? Então foi... não sei de quando que exatamente é o Lincoln Memorial, né? Acho que é da época do Roosevelt. Mas tem foram sendo construídos monumentos de abolição, né? Que são muito... também, hoje em dia, muito criticado, mas que é o Lincoln e um escravizado sempre meio que... Reverenciando ele ajoelhado na frente dele. Se espalharam pelo país, então foi construindo esse mito. Mas ele tinha realmente uma habilidade política gigante, ele foi mudando de posição. A gente falou aqui que ele era colonialista, abolicionista, colonialista, mas ele foi mudando essa posição, né? Ele tinha contato com o Frederick Douglass, com muita gente, então ele tinha essa capacidade de escutar, de mudar de opinião, de se adequando também aos momentos. E seguramente, né, o momento que ele foi presidente é um dos momentos mais dramáticos da história dos Estados Unidos. Né? O país realmente poderia ter se separado ali, e ele manteve essa ideia da união. Né? Então acho que esse fator é bem relevante assim, para pensar nessa... Por que ele é visto tanto como um herói nos Estados Unidos. Né? Os discursos ecoam até hoje, né? Uma nação para o povo, pelo povo e do povo, né? Que é o discurso de quando foi inaugurado o cemitério de Gettysburg, um ano depois da batalha, se não me engano, ele foi até lá. Cara, ele falou pouquíssimo.